jogo equilibrado e difícil como esse não é nenhuma novidade para nenhum torcedor e nem para a gente, que o Mazzola viria para Campinas para marcar muito o Guarani. É uma característica que ele tem em algumas partidas e ele botou isso para acontecer. O time do Ituano travou o time do Guarani, principalmente na saída de bola e em cima do Diego Torres. Mesmo com a saída de 3 e o Sarará com um bom passe do lado esquerdo, essa era a intenção do Marcelo Fernandes. Só o que fez o Mazzola? Espetou, marcou saída de bola. O Guarani ficou efetivamente perdido no primeiro tempo. Outro detalhe importante, não é? O meio-campo, principalmente Kelvin e Caio Melo, fizeram um jogo muito abaixo. Quando tem um jogo travado desse jeito, você precisa demais do primeiro e do segundo volante. Você precisa muito dos laterais. E hoje o Emerson um pouquinho no segundo tempo melhorou, mas Cicinho abaixo, Caio Melo abaixo, principalmente Kelvin abaixo. Porque com o Torres marcado e com dificuldade de saída de bola, em alguns momentos no primeiro tempo, eles tiveram possibilidade de fazer a transição com mais qualidade. Aí veio o passe errado, bem abaixo esses jogadores que eu acabei citando. Acho que o Marcelo Fernandes poderia ter mexido um pouco antes. Veja só você o que aconteceu no segundo tempo. Veja só como a gente está aqui pregando no deserto há tanto tempo que quem tem que ser o parceiro do Brunão lá na frente é o Mirandinha. E de novo no segundo tempo ele entrou bem. Gostei muito da entrada dele. Agora, o treinador tem lá suas convicções. Marcelo Fernandes faz um bom trabalho. Mas para o jogo de hoje, se teve um vencedor e no placar não teve, foi 0-0, foi o Mazzola Júnior, que veio para Campinas para travar o time do Guarani e conseguiu. No segundo tempo, com mais inspiração, e você veja só, entrou o Giva, não é? Ele mexeu no meio-campo e o que aconteceu? O time teve mais desenvoltura e parou de errar, não é? O acréscimo de atacantes, ele deixa o time mais agressivo, é verdade, mais perigoso, mas a essência do empate foram os gols perdidos, e foram 2. Um inacreditável. Esse lance do Brunão, tanto é que o jogador saiu de campo pedindo desculpas. Você, num jogo desse, você não pode cometer esse equívoco, esse erro. Goleiro não pode falhar, você não pode tomar gol de bola parada, e quando o centroavante sai na cara do gol, ele tem que fazer, e ele não fez. Tem muito crédito, é um jogador importantíssimo, mas hoje até o Brunão não conseguiu jogar, e o Diego Torres também não. Cicinho abaixo, meio campo errando muito passe, resultado final, 0-0, sem nenhuma contestação. Teve até o Guarani volume de jogo no segundo tempo, para merecer a vitória. Agora, não dá para dizer que o 0-0 foi incorreto, porque o Guarani não foi competente para fazer o gol e teve oportunidade para fazer pelo menos 1-0. Edu.